Graças Pais amados, sou o Reverendo Juan, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor e dando sequência ao estudo do Salmo 139, agora nós vamos do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim a Palavra do Senhor: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Amados, se no primeiro texto desse salmo, que é do versículo 1 até o versículo 6, Davi trata da questão de que Deus ele está permeando todos os passos dele, em todos os detalhes da vida, desde quando ele acorda até o momento dele voltar para a cama, dormir outra vez. Aqui Davi vem traçando algo muito importante para nós, dando informação muito importante nesse texto. Ele começa fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta que ele já sabe a resposta, mas ele começa fazendo essa pergunta, dizendo no versículo 7, dizendo: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? E quer dizer o seguinte: não dá para fugir da presença de Deus. Não existe lugar que a gente possa fugir da presença de Deus. E aí ele dá alguns locais que possivelmente seriam locais difíceis, né? Que de repente Deus não está presente, mas Deus está presente mesmo nesses locais que aparentemente nós pensamos que Deus talvez não estivesse lá. Ele fala: se suba aos céus, a ideia de local muito alto, uma montanha e local bastante alto. No versículo 8, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Quer dizer, até nas regiões profundas Deus está presente. A palavra aqui de abismo seria Sheol, a ideia de sepultura, até mesmo no momento difícil de sepultura, Deus está presente em todos os lugares. Quer dizer, está no céu, e está também no local de sepultura, quer dizer, no local de mais profundo abismo, Deus está presente. E aí ele usa um termo aqui bem interessante, que é o versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Geralmente quem sai para pescar, né, pescadores profissionais, eles acordam 2, né, da manhã, e em torno de 2h30, 3 horas já estão saindo, né? Tomam as asas da alvorada para que chegue no local, né, no alto mar, né? Eu já fiz isso algumas vezes, fui pescar com alguns amigos, né? E aí nós, orientados pelos mestres do barco, vamos sair tal hora, porque tal hora nós fazemos aí 5, 6 horas de barco, mar adentro, então é um local bom para se pescar. Quer dizer, você chega quando você navega de 5, 6 horas mar adentro, você não vê nada, você só vê céu e mar, você não vê mais nada. Quer dizer, a ideia de se deter nos confins dos mares, quer dizer, lugar que não tem ninguém, realmente local que não tem ninguém. Algumas vezes eu fui, já tinha vários barcos lá, mas algumas vezes eu fui e só tinha o nosso barco, né, naquele local, e você olha em volta, só tem realmente mar para todos os lados e céu, única coisa que você vê. Então o salmista Davi usa esse termo aqui: se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins do mar. Local isolado, completamente isolado. E aí, amados, aí Davi fala que ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então Deus está presente mesmo, né, no local distante que aparentemente estaria sozinho. E aí Davi continua falando, dizendo o seguinte, no versículo 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. A ideia de que Deus está cuidando o tempo todo, né? Mesmo naquele momento de dificuldade. E o 11 e o 12 fala: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então Davi entende que Deus não tem a ideia de noite e dia, né? Deus consegue realmente, de dia e de noite é de dia para Deus, né? Dia para Deus. E nada pode realmente fugir do controle, da observação de Deus, né? Se de noite, local que totalmente, quando você apaga a luz, fica escuro, né? Imagina que a gente não consegue enxergar, fica totalmente assim, aquela ideia de que você não consegue ver, né?
porque a ausência de luz, Deus consegue enxergar mesmo tendo a ausência de luz. Então Davi fala exatamente sobre isso. Bom, então vamos fazer algumas aplicações desse texto para nós hoje. Davi ele reconhecia que Deus estava em todos os lugares, em lugares extremos, mesmo que aparentemente para o homem, para nós, fossem locais extremos, que não tem ninguém, mas Deus está presente. A ideia de que mesmo que a hora que ele chegou lá, quando Davi chegou naquele local, chegou nos confins, chegou no alto mar, Deus já estava lá. Deus já estava lá. E a ideia que Davi está trabalhando para nós aqui é a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Deus ele está presente em todas as situações. Então vamos fazer algumas aplicações para nós nos dias de hoje. A primeira aplicação que nós podemos fazer nesse texto aqui, nós observando esse texto de Davi, nós podemos fazer o seguinte: não podemos fugir da presença do Senhor. Ele está presente em todos os lugares, não tem como, não tem como. Fugir da presença de Deus, não tem como. Deus é onipresente e a sua presença está em todos os lugares. Então, Davi expressa isso, não tem como fugir da presença de Deus. Então é importante nós pensarmos nos nossos dias de hoje, que às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de crise, e a esses momentos difíceis geralmente a gente quer ficar sozinho ou até mesmo fugir de Deus. Fugir de Deus. E fica claro aqui que não tem como, que Deus está vendo todas as coisas, Ele tem conhecimento das nossas vidas, Ele sabe das nossas crises, das nossas dificuldades. Então não dá para fugir do olhar do Senhor, da presença dEle. Não dá para fugir. Então, assim como Davi entendeu isso, nós precisamos entender isso hoje. Não tem como fugir da presença de Deus, porque todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Inclusive a nossa vida, detalhes da nossa vida, está patentes aos olhos do Senhor. A segunda aplicação que nós podemos fazer desse texto, desse texto, até lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amados, Davi, ele reconheceu que Deus cuidava dele sempre, em qualquer situação. Em qualquer situação, Deus estava cuidando dele. E aí nós pensamos que quando Jonas tentou fugir de Deus, pegou o barco para Tarsis, e aí o que aconteceu? E Deus estava lá. Estava lá controlando toda a situação, estava na tempestade, estava no peixe, estava quando Jonas orou dentro do peixe, estava quando Jonas foi jogado na praia, Deus estava lá o tempo todo. Então, até lá, a mão de Deus estava guiando a vida de Jonas. E assim é com as nossas vidas, As nossas vidas hoje, não tem como nós mantermos a distância de Deus, Porque Ele vai estar guiando as nossas vidas, em todas as situações. Mesmo que a gente ache que realmente Deus não está presente, às vezes nós achamos que nós pegamos nosso barquinho e fomos para os confins dos mares. Às vezes nós achamos que nós estamos distantes de Deus. Não, Deus não está olhando para mim. Está sim. Está sim. E até nessas situações difíceis, tenha certeza que Ele vai estar guiando todas as coisas. E são dois termos usados aqui. A tua mão me guiará. A mão de Deus estará guiando em situações que aparentemente nós estamos sozinhos. Aparentemente nós estamos sozinhos. E a tua destra me susterá. A mão forte de Deus. A destra significa a mão forte de Deus. A mão de Deus que tem mais força, estará guiando cada um de nós nesses momentos mais difíceis. Então, essa é a segunda aplicação. Deus vai sempre guiar as nossas vidas. Deus vai estar sempre guiando a nossa vida, vai estar sempre redirecionando as nossas vidas. Às vezes, o redirecionamento de Deus é um pouco dolorido, às vezes um pouco... Mas Deus vai sempre estar redirecionando as nossas vidas. E às vezes nós achamos que nós agora estamos sozinhos, Deus não está aqui presente. Está presente sempre. Os confins dos mares. Lugar sozinho que só vê céu e mar, não vê nada, Deus presente. Então o salmista coloca exatamente essa questão de que Deus está presente em todos os lugares e cuidando de nós. E a mão forte dele está sustentando as nossas vidas. E a terceira aplicação é que não existe barreiras e dificuldades que possam impedir Deus de cuidar de nós e nos abençoar. Não existem barreiras. Se para nós a ideia de que a escuridão que apagou a noite, você não consegue enxergar
para a gente é difícil, não dá para se locomover, para Deus, o salmista coloca aqui que a luz e as trevas são a mesma coisa. Mesmo que em situações nós não estejamos tendo a capacidade de enxergar saídas, como resolver as coisas, Deus ele tem esse controle de todas essas coisas, ele sabe realmente todas as saídas, ele tem controle, ele tem patente a seus olhos todas as coisas diante dele. E a luz e as trevas são a mesma coisa. De dia e de noite para Deus é a mesma coisa. Então, amados, essa é a segurança que nós temos como filhos de Deus, da vera filho do Senhor, de que Deus está cuidando de cada um de nós, mesmo quando nós achamos que chega momentos da nossa vida que nós não estamos enxergando a saída, mas Deus tem controle de todas as coisas, Ele sabe todas as saídas. O povo de Israel, quando saiu do Egito, estava de frente do mar, né, o exército faraó vindo atrás, eles não viram saída naquele momento. Eles naquele momento meio que entraram em desespero, né, porque cercado de todos os lados, e agora? E agora? Né? E só que Deus, ele de dia e de noite é a mesma coisa, né? Situação difícil e fácil para Deus é a mesma coisa. E aí Deus deu a solução, né? A solução é atravessar o mar a pé enxuto. E isso aconteceu, isso aconteceu. E às vezes, amados, muitas situações na vida dependem exatamente do esperar em Deus. Esperar, colocar diante do Senhor, e porque Ele enxerga, Ele tem noção do que precisa ser feito. E vamos dizer assim, o milagre de Deus, a ação de Deus, às vezes natural ou sobrenatural, depende muito de realmente nós colocarmos diante do Senhor, sim, esperarmos nele, e Ele vai com certeza vai agir de forma necessária e para que as coisas elas caminhem em nossas vidas. Né? Deus tem propósitos nas nossas vidas, sim. E os propósitos que Deus tem para a nossa vida, Ele vai trabalhar todos os detalhes. Todos os detalhes. O Mar Vermelho foi um detalhe que Ele resolveu ali naquela situação. E às vezes na nossa vida tem situações, né, que requer realmente ação sobrenatural de Deus. Somente ação sobrenatural de Deus. Porque a luz e as trevas para Ele é a mesma coisa. Por isso a ideia de descansar em Deus. A ideia de entender que Deus ele tem controle sobre todas as coisas. E a ideia de que Deus ele está presente, cuidando o tempo inteiro das nossas vidas. Então, só nesses dois textos separados que Davi fez aqui, nós podemos observar que Deus está na cola, né? Está na cola. Ele não larga, né? Ele está observando, está cuidando, mesmo que aparentemente a gente acha que estamos distante do Senhor, mas Deus está perto o tempo inteiro. E Deus está cuidando das nossas vidas o tempo inteiro. Então descanse no Senhor e saiba que Deus está presente, cuidando da minha vida e da sua vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais e faça entender que o seu cuidado, ele realmente está o tempo inteiro sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te fortaleça e a sua fé, a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.